Senhor amado Deus, poderoso Pai, peço, Deus, nesta manhã a Tua gloriosa presença sobre as nossas vidas. Peço ao Senhor a Tua bênção. Peço ao meu Pai que a Tua graça esteja nos alcançando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal. Que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, venha reforçar, ó Senhor, as nossas vidas. Venha, Pai, nos tomar neste momento, venha nos instruir, Pai, e nos conduzir ao centro da Tua vontade. Que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, comece, Pai, a causar um avivamento em todos os lugares onde chegar. Onde houver, ó Pai, um coração disposto a receber a Tua palavra, que nele, Senhor, aumente a fé e a esperança. Fala conosco neste momento, Deus, tudo aquilo que precisamos e devemos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, bom dia, bom dia. Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam agora aí alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você fizer. Que o grande amor de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam guardando o teu coração. Eu tenho certeza, Deus tem uma grande obra com você e Ele já está realizando esta grande obra. Creia, Deus está trabalhando no invisível, no sobrenatural. Deus está fazendo grandes coisas. Amém? Você já chegou, está chegando. Você pode deixar seu bom dia, você pode deixar sua curtida, você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Faça isso. Compartilhe agora com alguém que você ama, que você se importa e que você sabe que precisa da palavra de Deus. Amém? A Emily Santos já chegou. Emily, bom dia para você. Deus te abençoe. Queridos, quero lembrá-los que no canal Amém, Emily, nós vamos estar orando no final, tá? Mais alguém precisa de oração aí? Vai deixando aí no comentário aí que você precisa de oração. Eu quero lembrar você que no canal Socorro, tá bom, Socorro? Daqui a pouquinho a gente vai estar orando, tá bom? Mais alguém precisa de oração aí? Vai colocando aí, gente. Vai colocando aí que você precisa de oração, tá bom? Quero lembrar vocês que no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tem sempre uma mensagem para abençoar e edificar a sua vida. Vai lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve lá, compartilha a mensagem que tem lá com alguém. Vamos chegar a quem precisa, tá bom? Meus amados, livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, um versículo muito conhecido, muito pregado, muito difundido em todas as partes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero começar com você hoje uma série de mensagens falando sobre libertação. Essa é a primeira, tá? Falando sobre libertação. Assim como eu vou começar lá no Face e lá no Quai, eu vou começar uma série de mensagens de fortalecimento para mulheres, tá? Uma série de 7 mensagens. Aqui eu vou começar uma série
de mensagens falando sobre libertação. Então hoje é a primeira mensagem. Prepara aí o teu coração, prepara aí a tua alma, porque hoje eu creio que Deus estará trazendo libertação para a vida de muitas pessoas, pelo menos para aquelas que estiverem com os seus corações abertos e dispostas a receber a palavra do Senhor. Tema da nossa mensagem de hoje: o convite para a liberdade. O convite para a liberdade. João, capítulo de número 8, versículos 32, tá? E 36. Então, eu li só o 32. E aí ele vai falar, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cenário desse texto é profundamente significativo. Jesus está ensinando no templo em Jerusalém durante um período de grande tensão espiritual e política. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Embora se considerassem livres por serem descendentes de Abraão, na prática estavam oprimidos, politicamente por Roma e espiritualmente por tradições religiosas que muitas vezes sufocavam a verdadeira fé. Quando Jesus fala sobre liberdade, ele confronta uma mentalidade equivocada. Os ouvintes acreditavam que eram livres, mas estavam presos. Não por correntes visíveis, mas por algo muito mais profundo. O pecado, a religiosidade vazia e a cegueira espiritual. E é exatamente aqui que Jesus revela uma verdade poderosa. Existe uma escravidão invisível e existe uma liberdade verdadeira que só Ele pode dar. Conseguiu entender o cenário? Rosa Silva, bom dia, Deus te abençoe. Rosa Silva está vindo com a gente aí quase que todos os dias, né, Rosa? Deus te abençoe. Então a gente está vendo o cenário aqui. Um cenário de sufocamento. Um cenário onde as pessoas achavam que eram livres, mas estavam oprimidas por Roma, ali escravizadas dentro de um sistema. E também oprimidas pela tradição da religiosidade. É por isso que quando eu venho aqui trazendo uma mensagem para vocês, eu não venho aqui com uma mensagem religiosa. Eu não venho aqui preocupado com tradição religiosa. Eu não venho aqui com conversa, com práticas, filosofias humanas. De maneira nenhuma. A grande realidade... Opa, Neri Pevidor, bom dia, Deus abençoe, está sempre com a gente aí também. Então, eu não estou preocupado com essas práticas humanas, com essas práticas sufocantes, com essas práticas que escravizam, e Jesus estava dizendo isso. E a palavra, a própria palavra dele, declara isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente o que? Sereis livres. E conhecereis a verdade. Quem é verdade? Jesus. Não é religião. Não é tradição. Não é nada de coisa humana. Tudo aquilo que envolve a tradição, tudo aquilo que envolve o humanismo tende a sufocar as pessoas. A cada dia mais cresce o número de pessoas religiosas que se afastam, que saem, que não querem mais saber de igrejas. E são pessoas o quê? Que um dia foram religiosas e agora estão sendo religiosas. Por quê? Quando eu procuro
uma igreja evangélica, eu não estou procurando as práticas, as normas, as tradições, as regras, a imposição humana que está ali. Eu preciso procurar o quê? Eu preciso procurar aquele que é a verdade, aquele que liberta. E todas as vezes que eu faço o contrário e me envolvo nessas práticas humanas, nessas tradições, nessas regrinhas, eu fico o quê? Oprimido, aprisionado. E a tendência é a minha fé ficar estagnada. A tendência é o quê? É eu ser sufocado pelo sistema. Será que você consegue entender isso? Para bom entendedor, não preciso falar muito. E aí você chega numa igreja, não, aqui não pode usar roupa vermelha. Não pode. Roupa vermelha é do capiroto, então não pode. Regra, tradição humana. Não, aqui para vir você tem que chegar e na entrada ali você tem que receber uma oração de descarrego. Senão você não pode entrar porque você vai estar com capiroto. Tradição humana. Não, aqui você tem que participar dos 7 banhos de Namã. Senão você não entra. Tradição humana. O que é maquiagem? Nem pensar. Tradição humana. Não, aqui tem que ser desse jeito. Um homem senta de um lado, mulher senta do outro. Tradição humana. Pastor, você está criticando a igreja dos outros? Tô não, gente. Tô não. Eu acho que se todas as igrejas começassem a se preocupar em ganhar almas, cuidar de vidas, multiplicar a palavra, esse mundo estaria bem melhor. Mas não, estamos preocupados. Olha aqui, olha o que diz aqui as nossas normas internas. Elas dizem isso, isso e isso. Para quê? Uma pessoa, quando vai a uma igreja evangélica pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, quando ela vai no início, ela não está preocupada com as normas que são impostas ali. Ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada em encontrar um alívio para a sua alma, um consolo para a sua dor, um remédio para as suas feridas emocionais. Ela está perdida, desorientada, ela está no mundo aí. Ela não quer saber se pode, se não pode, se deve, se não deve. E às vezes a gente quer fazer o papel o quê? Do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente quer se tornar um semideus. Não, aqui é assim, quem manda sou eu. Manda nada. Manda nada. Então, gente, nós precisamos entender o que? Chega de tradição, chega de religiosidade, chega de opressão religiosa. Tem muita gente para ser cuidada. Ei, você que está me ouvindo, que nunca foi numa igreja evangélica, você não pode jamais olhar para essas coisas. Não, mas eu fui naquela igreja que tem perto da minha casa, nossa, e ali é tanta regra, é tanta coisa, e não pode isso, não pode aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ei, meu amado, minha amada, não existe só aquela igreja perto da sua casa. Procure outra. Você sempre vai achar uma que se preocupa mais em amar, em acolher, em cuidar, do que outra que só pensa em regras, cumprimento de normas, que sufoca espiritualmente. Tá? Às vezes você pega aí infelizmente esses anciões aí, cabeça branca aí, cabeça dura, que vem criado dentro de um sistema rígido. E você precisa o quê? Conhecer
a verdade. Para a verdade fazer o que com você? Para a verdade te libertar. É isso que você precisa. Opa, apertei errado aí de novo. Apertei errado. Oh, Jesus. Então, queridos, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer a verdade. E a partir do momento que o Filho me libertar, eu serei livre. De que adianta eu ter Jesus na minha vida se eu verdadeiramente não sou livre através dele? Seria apenas um religioso, mais um no meio da multidão. Vamos aprender sobre isso? A escravidão invisível é real. Jesus está falando com pessoas religiosas, frequentadoras do templo, conhecedoras da lei e ainda assim escravas. A maior prisão não é aquela feita de ferro, é aquela que não se vê. Hoje, muitas pessoas estão assim, presas em pecados escondidos, presas em vícios silenciosos, presas em medos que ninguém percebe, presas em traumas que carregam há anos. Elas sorriem por fora, mas estão aprisionadas por dentro. Jesus declara em João, capítulo 8, versículo 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não adianta negar. A liberdade começa quando reconhecemos a prisão. Enquanto alguém diz, eu estou bem, continua preso. Mas quando diz, eu preciso de ajuda, a porta da libertação começa a se abrir. Tiago Lima, bom dia, Deus abençoe. A escravidão é invisível, gente, mas ela é real. Tem muita gente aí, não só presa, aprisionada por um sistema religioso opressor, como também tem muita gente por aí aprisionada em seus pecados íntimos, aprisionadas em seus jeitos, em suas manias, em suas mentiras, em suas fofocas, em suas ganâncias. No seu interior tem sempre alguma coisa invisível, escondido, que as está o quê? Oprimindo, apertando, escravizando, manipulando. E Jesus está dizendo, conheça a verdade e ela vai te libertar. Ele não está falando, conheça a igreja A, B, C ou D e ela vai te libertar. Não, conheça a verdade. Não, conheça o sistema religioso A, B, C. Não, conheça a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Eu fico olhando às vezes esse povo de uma determinada religião aí, e eles ficam, né, de porta em porta. Pá, 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 pá. Ah, queria convidar você para estar ali conhecendo o nosso templo, para você estar indo lá, para você receber uma palavra, para você isso, para você aquilo. Aí eu fico só olhando aquilo. Aí você começa a estudar, você começa a pesquisar, você começa a aprender um pouco sobre religiões. Você começa a aprender sobre A, sobre B, sobre C. E aí você vai vendo o sistema opressor que está ali. Não se preocupam jamais. Olha, você precisa de uma ajuda. Olha, você precisa de um acolhimento. Você precisa de uma oração. Olha, você precisa de ajuda espiritual. Você precisa de ajuda material. Não! E aí quando você entra, a regra aqui é essa. E aí vão desde abusos até manipulação. Uma prisão constante. Quem entra, infelizmente, não consegue entender.
Tiago, você sempre fala isso? Pois é. E aí a pessoa fica, parece que paralisada, fica cega, e a pessoa não consegue se libertar. Por quê, gente? Por quê? Ah, meu Deus, eu sou muito chato, né? É porque falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, tá? Isso aqui está sendo um dos maiores inimigos do mundo. Em alguns lugares está proibido de ser pregado. Em alguns lugares está proibido até de se ter. Por quê? Porque liberta. Abre os olhos. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado O Livro de Eli. É um filme apocalíptico, né? Um filme de final dos tempos, e que ali tem um vilão ali, e ele está desesperado atrás de um exemplar da Bíblia. E ele fala, vocês não imaginam o poder que esse livro tem. E ali põe os capangas dele para procurar livros em tudo quanto é lado, acha livro de um lado, acha do outro, e nunca acha a Bíblia. Quando ele fica sabendo que o tal Eli tem a última Bíblia ali, ele o quê? Manda ir lá atrás desse cara, manda pegar dele. E aí ele pega, consegue aquele exemplar, só que para decepção dele, ela estava em braille. E a única pessoa que poderia ler a Bíblia para ele, justamente era uma mulher que morava com ele, que era oprimida e que ele também havia, por assim dizer, machucado ela por causa da filha dela. E ela se recusa a ler a palavra de Deus para ele. Então, para você ver o poder que a palavra tem, chegar até ponto de uma ficção mostrar, olha o poder que esse livro tem, porque liberta. Eu já muito tempo, eu deixei essa coisa de, manipulação, a liderança chega, porque assim é assim, tem que ser assado, aí o sistema, tem que, aqui funciona desse, mas peraí, o que diz a palavra? Já fui até odiado por isso. Não, o que diz a palavra? O que a palavra prega? Aí uma vez um líder falou para mim, o seu problema é que tudo você quer levar para a Bíblia. O líder falou isso comigo, o problema é que tudo você quer levar para a Bíblia. Eu falei, gente, mas se eu não levar para a Bíblia, eu vou levar para onde? A minha regra de fé, a minha bússola, a minha orientação está na Bíblia Sagrada. E aí, por conta disso, uma liderança que, infelizmente, cabeça dura, tinha um ministério que estava explodindo, um ministério bombando, um ministério crescendo, um ministério sendo falado, um ministério que tinha tudo para despontar nos 4 cantos aí da terra. E por falta de palavra, ele caiu, não se levantou, nunca mais foi o mesmo. A verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus não disse, vocês conhecerão um conceito. Ele disse, conhecereis a verdade. E em outro momento ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é apenas informação bíblica. A verdade é relacionamento com Cristo. Muitos conhecem versículos, mas não conhecem Jesus. Muitos frequentam a igreja, mas nunca tiveram um encontro real com Ele. Conhecer a verdade aqui significa o que? Intimidade, experiência, comunhão. Você pode estar dentro da igreja e ainda não ser livre. A liberdade não vem de ouvir sobre Jesus, mas de andar com Ele diariamente. É na oração, é na palavra, é na rendição que a verdade começa a agir dentro de nós. Verdade não é uma ideia, é uma pessoa. É a segunda pessoa da Trindade.
Segunda, não porque é menos importante do que a primeira ou mais importante do que a terceira, não. Estou falando de alguém que é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um conceito religioso, não é uma ideia de um homem. Não é algo que a pessoa humana criou. Não é algo que possa ser manipulado. É algo, ou melhor, alguém que a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa conhecer intimamente, andar com ele, saber quais são os seus desejos, as suas vontades, porque ele é que pode nos libertar. Por isso ele faz esse convite para a liberdade. Conhecereis a verdade. E ela o quê? Vos libertará. Então não adianta, não, eu estou dentro da igreja há muito tempo. Eu sou crente há 50, 60 anos. Mas de fato nunca teve uma experiência com Jesus. Sempre fez parte de um sistema, nunca fez parte daquele que é a verdadeira liberdade, daquele que precisa-se ter intimidade, nunca teve intimidade de fato com Jesus. Essa é a realidade. Uma vez, aqui na cidade, perguntaram para um homem, um senhor idoso, cabelo branco, que gostava muito sempre gostou de ficar na recepção, na portaria da igreja, e já fazia parte ali há muitos anos daquela igreja. E aí o líder dele ali, que até inclusive era um líder regional, só estava fazendo coisa errada, uma atrás da outra, só envergonhando o evangelho. Aí aquela má fama correndo na cidade. E aí perguntaram para ele assim: poxa vida, você não está vendo os erros aí não? Olha quanta gente tá saindo aí dessa igreja, indo para outras igrejas aí. E você: não, eu criei raízes aqui. Eu estou enraizado aqui e eu não vou sair daqui por nada. E quando você ia conversar com essa pessoa, infelizmente, uma fé deste tamanho, fraquinha, uma pessoa que nunca teve uma intimidade com Jesus, uma pessoa que não sabe o que é ser verdadeiramente livre, uma pessoa oprimida pelo sistema. Nunca teve uma experiência de fato com Cristo. Uma pessoa escrava de um sistema religioso, por causa de uma tradição, que um dia disseram para ela lá atrás: não, você tem que criar raízes. Só que se esquece que não basta apenas ter raiz. É preciso também ter folhas, ter frutos. Jesus ensinou isso, né? A videira verdadeira e seus frutos. Então não adianta, gente, eu estou há muito tempo, mas eu não sou livre. O sistema me oprime. Não tenho intimidade com ele. A liberdade em Cristo é completa. Jesus declara algo extraordinário: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não oferece uma liberdade parcial, ele não quebra apenas uma corrente, ele remove todas. O mundo oferece alívios temporários, Cristo oferece transformação completa. Ele não apenas abre a cela, ele quebra as correntes e ainda te chama para viver como filho, não como ex-prisioneiro. Pare de viver como alguém que ainda está preso quando Jesus já te libertou. Muitos foram libertos, mas continuam vivendo com mentalidade de escravos. Hoje é dia de viver plenamente aquilo que Cristo já conquistou na cruz. A liberdade de Cristo, ela é completa. Está vivendo ali dentro do sistema, mas não se liberta. Deixa Jesus quebrar as correntes da religiosidade.
Deixa Jesus te tirar da cela. Deixa Jesus quebrar esse jugo que está te prendendo dentro de uma religião há tanto tempo. Você precisa ser livre. Você precisa ser plenamente livre. Então eu tenho que desrespeitar as normas? Não estou falando isso. Não, então eu tenho que deixar de seguir as regras? Não estou dizendo isso. Então eu tenho que ser insubmisso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a palavra é prioridade, a sua mentalidade muda. Quando a oração passa a ser mais importante do que filosofias humanas, a sua alma muda. Quando o seu conceito de Deus vem em primeiro lugar, a religiosidade não vai te oprimir. Jesus quer quebrar correntes nesta manhã. Jesus quer tirar você de uma prisão nesta manhã. Chega de tradição, chega de religiosidade. Seja verdadeiramente livre. Um dos testemunhos mais conhecidos é o de Nick Cruz. Nick foi líder de uma das gangues mais violentas de Nova York. Cresceu rejeitado, cheio de ódio, envolvido em violência extrema. Ele mesmo dizia que não tinha sentimentos, apenas raiva. Um dia, um pregador chamado David Wilkerson se aproximou dele e disse: Jesus te ama. Nick respondeu com ameaça: eu posso te matar. E o pregador disse: mesmo assim, Jesus te ama. Aquela verdade começou a quebrar algo dentro dele. Não foi religião, foi encontro com a verdade. Naquele dia, Nick Cruz chorou como nunca havia chorado e foi completamente transformado. De líder de gangue, tornou-se pregador do evangelho, alcançando milhares de vidas. A verdade o libertou, não parcialmente, completamente. E é essa verdade que quer te libertar nessa manhã. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu deixo de ser. Eu pequei, eu errei, eu erro. Jesus te ama. Quer te libertar. Te libertar, quebrar as correntes do pecado e te trazer para um conceito de intimidade com Ele, não de religiosidade, com o sistema. É com Ele. Depende de você. Escute. Deixa a palavra entrar no teu coração. E a palavra que é Ele vai te libertar. E aí eu concluo com você dizendo o seguinte: talvez hoje existam pessoas que vieram aqui neste momento de palavra, que estão vivendo uma prisão invisível, ninguém sabe, mas você sabe. Talvez seja um pecado secreto, um vício, um medo, uma dor que nunca foi curada. Jesus hoje está fazendo um convite: venha conhecer a verdade. A pergunta não é se você frequenta a igreja, a pergunta é: você já foi liberto pelo Filho? Porque se o Filho te libertar, você não será parcialmente livre, você será verdadeiramente livre. Hoje é dia de sair da prisão, hoje é dia de romper correntes, hoje é dia de viver a liberdade que só Cristo pode dar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O convite para a liberdade. João capítulo 8, versículos 32 e 36, para a nossa meditação nessa manhã. Seja livre, é um convite. Vem conhecer Jesus, vem ter intimidade com Ele. Esquece a tradição, esquece aí a religiosidade, esquece aí os seus pecados. Quando você vem para Ele, Ele apaga. Ele não se lembra mais do teu passado. Mas é preciso aceitar esse convite. Tem alguém aí nessa manhã que decide verdadeiramente ser livre? Tem alguém nessa manhã que quer ser livre?
Tem alguém nessa manhã que deseja ter intimidade com o Senhor? A hora é essa. Você só precisa dizer para Ele: eu quero, eu aceito, eu vou, eu corro para os teus braços. Não é sobre religião, é sobre Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra alcance, ó Pai, os quatro cantos dessa terra. Que a Tua palavra, Deus, fale com vidas que estão aprisionadas pelo sistema religioso, que estão, ó Deus, oprimidas, Pai, por vontades humanas. Que a Tua palavra, Deus, liberte, quebre, Senhor, grilhões, abra celas espirituais, Senhor, que estão prendendo seus filhos. Pai, que o pecado não tenha mais domínio sobre ninguém e que a verdadeira libertação, Senhor, aconteça nesta manhã através da Tua pessoa. Que o Senhor possa agora alcançar, Deus, cada vida, cada mente, Senhor, cada coração, libertando, Senhor, de grilhões, Pai, que tem feito os seus filhos sofrerem. Trabalha, Deus, nesta manhã, operando, Deus, a Tua poderosa obra, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor. Ah, Deus, salva, Pai. Ah, liberta, Deus. Ah, Senhor, providencia, Pai, um emprego, a provisão. Ah, Deus, olha, Senhor, pelo processo na justiça. Olha, Deus, por aqueles que estão enfermos nesta manhã. Que o Senhor possa alcançar a cada um e promover o milagre que todos precisam, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Receba essa palavra. Essa é a primeira de uma série de 7 mensagens falando sobre libertação. E a primeira delas não poderia ser diferente. Conheça a verdade, porque ela vai te libertar. Conheça a verdade, que ela vai te libertar. Amém? Já me segue aqui? Não! Começa a me seguir no TikTok. Quando eu entrar ao vivo entre 6 e 7 horas da manhã, você participa desse momento de palavra, o sistema te avisa. Mas se você não me seguir, não tem como o sistema te avisar, você vai perder. Quero lembrar você, vai lá, canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve no canal, tá? E compartilha a mensagem com alguém, tá bom? Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal e te liberte. Até o nosso próximo encontro, se Ele, o Senhor, nos permitir. Fica na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.